pelas leis da física, senão que a maior aceleração se dá na parte interna da curva. Essa maior aceleração na parte interna da curva está explicada exatamente por essa disposição, por esse jato helicoidal do coração. Quando há uma estenose aórtica, por exemplo, se perde essa conformação do fluxo, certo? E os fluxos passam a ser de uma forma muito mais turbulenta. A mesma coisa ocorre nos fluxos que entram na válvula mitral. Eles não caem dentro do ventrículo, eles entram como se fosse um ralo de pia. Eles entram suavemente dentro do ventrículo, provocando então um enchimento mais harmônico. Então, as consequências da deformação miocárdica, podemos resumir que eles conferem esse tipo de deformação miocárdica helicoidal, confere uma maior eficiência mecânica à contração. A fase de enchimento rápido ventricular, que já se suspeitava que fazia parte da sístole, hoje nós sabemos que realmente faz parte da sístole, porque corresponde à contração de uma banda muscular. Bloqueios da condução, portanto, afetam principalmente a ejeção ventricular, ou seja, a banda descendente, se quebra, certo? A harmonia entre a despolarização da banda basal e a banda descendente. Por isso que o bloqueio do ramo esquerdo, geralmente, ele tem consequências importantes na função ventricular. E, por último, que os fluxos laminares, como vimos, são helicoidais, já tem vários trabalhos disso, devido à torção ventricular. Muito obrigado. Parabéns, Dr. Castilho, pela sua excelente apresentação. Gostaria de convidar agora o Dr. Carlos Eduardo Said Silva, diretor da Omnis, Centro de Cardiologia Não Invasiva, Medicina Diagnóstica de São Paulo e coordenador do Serviço de Ecocardiografia do DASA. Dr. Carlos abordará o tema Strain, Strain Rate, X-Strain, X-Men, Spider-Man e etc., esclarecendo toda essa confusão. Eu passo aqui com o meu mouse. Você esqueceu do quadro, né? Vamos pegar essa um canto isso para mim. Bom, tá aí. Primeiro, agradecer mais uma vez a Exaot pelo convite para esse simpósio. E vamos tentar esclarecer essa confusão, esse monte de novo, e a gente tem que todo dia estar se atualizando aí para... Bom, vamos falar do strain. O strain, ele representa, então, a deformação de um determinado segmento, de um determinado tecido, quando a ele é aplicada uma dada força. Do ponto de vista do coração, ele expressa, então, a dinâmica local de performance miocárdica e a medida instantânea local de taxa de compressão e expansão do miocárdio, independente do movimento de translação do coração. Então, o Castilho mostrou para os senhores já os tipos de strain que a gente pode tentar quantificar no miocárdio. Então, a gente tem aqui, do lado esquerdo, os três mais utilizados, que são o strain radial, o strain longitudinal e o strain circunferencial. Se a gente imaginar que isso aqui é esse bloco de músculo. E aqui os dois tipos de strain que ele falou como strain de cisalhamento. O que é isso? Strain de cisalhamento é que o coração, o músculo é feito por várias camadas de fibra. Entre uma fibra e outra existe um perimísio e ele permite com que essas camadas deslizem uma sobre a outra. E por menor que seja o valor quantificado desse strain pelos equipamentos, a somatória desses segmentos todos vai trazer um resultado muito grande em termos de performance, em termos de fração de ejeção. Acredita-se hoje que em termos de 50% do potencial de bomba do coração seja conseguido por causa desse strain de cisalhamento, desse deslizamento entre as camadas do miocárdio. Existem várias formas da gente obter o strain pela ecocardiografia. Então, a gente pode obtê-lo através do Doppler tecidual, que foi a primeira maneira que a gente utilizou para quantificar strain. Pode obter através do eco bidimensional
e nós vamos falar as duas principais tecnologias que existem para isso, ou através do strain tridimensional, da aquisição com uma sonda já tridimensional. Então, com o Doppler tecidual, como é que é feita a quantificação do strain? Então, o strain linear é definido como a variação de um segmento em relação ao tamanho inicial que ele tinha. Então, a gente consegue quantificar isso pela ecocardiografia com Doppler, medindo a velocidade entre dois pontos do músculo. A gente subtrai V2 menos V1 e divide pela distância em que esses dois pontos estão separados, e com isso a gente tem a taxa de deformidade daquele segmento. O que é? É o strain rate. Então, o strain rate é a variação de tamanho daquele segmento em relação ao tempo que ela aconteceu. Isso é o strain rate. Se nós integralizarmos esse resultado, fizermos uma integral matemática desse resultado, a gente vai ter o percentual de deformidade daquele segmento, e é isso que a gente chama de strain miocárdico. E a unidade que a gente usa é o porcento. Então, aquele segmento deformou 20%, 10%, isso é o strain. Então, aqui é uma maneira de você adquirir o strain pelo Doppler tecidual. Então, essas amostras de volume que são colocadas em cima do músculo, né, são, na realidade, dois pontos em que a gente coloca média velocidade nesses dois pontos e divide pela distância, que é o tamanho dessa amostra. Isso vai dar o resultado, que é o strain rate. A máquina faz a integral disso e a gente tem a curva de strain em cada segmento desse. A grande desvantagem disso, todo mundo sabe, é a dependência de ângulo. Então, a gente tem muita dificuldade de avaliar a região apical, ou até está proibido de avaliar, quantificar a região apical por essa técnica, porque o ângulo é totalmente desfavorável. Através do eco 3D, né, então, a gente pode fazer uma aquisição, em vez de fazer de um plano, um segmento planar de músculo, a gente adquire a informação de um cubo de músculo. Esse cubo de músculo vai nos dar o strain, a variação em deformidade, nos três eixos, no longitudinal, radial e circunferencial, simultaneamente. Então, é uma técnica baseada em imagem de ecocardiograma, portanto não é baseada em Doppler, então não tem independência de ângulo. Então essa é uma informação que a gente pode obter com a aquisição do strain pelo eco tridimensional. A grande vantagem disso, desse formato, é você poder, num mesmo ciclo cardíaco, adquirir informações, por exemplo, de 3 níveis de músculo para fazer rotação. Então, você não precisa fazer 3 cortes diferentes. Então, você tem uma agilidade aí para calcular o strain. E, para calcular o strain pela técnica bidimensional, a gente tem duas tecnologias. Então, vamos entender primeiro, rapidamente, como é que é formada a imagem bidimensional. O transdutor emite um pulso de ultrassom, isso vai gerar uma série de reflexões individuais de radiofrequência. Essas reflexões, é feita uma somatória dessas reflexões, e isso é traçado como se fosse um envelope dessa resposta que a gente teve em termos de reflexão do ultrassom. A esse envelope é feita uma escala de cinza, construída uma escala de cinza, em que a gente tem, então, tons, dependendo do maior ou menor brilho de reflexão daquela imagem. Isso faz com que cada segmento particular do miocárdio acabe funcionando como se fosse uma impressão digital daquela porçãozinha que a gente está identificando. Então, partindo dessa imagem inicial que a gente tem, quer dizer, cada pontinho do músculo representa uma impressão digital daquele segmentinho, a gente pode ter duas técnicas diferentes para obter o strain pelo método bidimensional. Então, uma a gente chama de block matching e a outra de optical flow. Nós vamos falar rapidamente a diferença das duas. Então, block matching é baseado em radiofrequência. É selecionada uma região pequena de músculo, que eles chamam de kernel. Essa região pequena, ela tem lá os pixels com os pontinhos de cinza, aquela escala, aquilo que eu falei, que funciona como se fosse uma impressão digital.
Num próximo frame, o computador procura uma outra região em que mais se assemelhe àquela que a gente